Olá pessoal, e aí? Vamos continuar então no conteúdo? Hoje então vamos ver mais uma aula sobre Google Docs, agora partindo para a segunda parte. Ok, na última aula então nós vimos em relação à ambientação do Google Docs, como é que nós acessávamos os nossos arquivos, criando um novo arquivo e também a parte de compartilhamento, ok? Agora nós vamos ver de fato como nós vamos editar os nossos textos. Eu estou continuando aqui exatamente da parte de onde parei, que foi apenas colocar um pequeno texto aqui nessa nossa folha em branco aqui, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou pular uma linha. Para pular uma linha, gente, é necessário que você aperte a tecla Enter, tá bom? Do seu teclado aí. Pulei uma linha e agora eu vou digitar apenas um breve texto aqui, ó. Agora nós vamos trabalhar realmente com a ferramenta. Pronto. Apenas esse texto aqui já para a gente conseguir desenvolver aqui o conhecimento do Google Docs. Bom, pessoal, primeira coisa que nós temos que saber é em relação à fonte. Gente, fonte significa o estilo da letra. Olha só, nós estamos trabalhando com uma fonte chamada Arial. Isso significa que o estilo dessa letra é Arial. Para nós alterarmos a fonte, ó, as fontes estão aqui neste lado, tá bom? Mas tem uma coisa super importante. Tudo que você for fazer no editor de texto que você quiser alterar, é necessário sublinhar, selecionar tudo. Sublinhar não, selecionar tudo aqui, ó. Então, selecionei esse meu texto. Quando eu seleciono o texto, basta apenas clicar com o mouse, segurar o botão e arrastar, eu seleciono o texto. Tá vendo que ficou de azul aqui, ó? Isso significa que esse texto, então, está selecionado. A partir de agora, eu posso aplicar alguma mudança. Eu realmente posso agora editar essa pequena parte do texto. Vamos lá. Com essa parte selecionada, eu vou aqui no campo onde está escrito aqui, ó, Arial, relativo à fonte, viu que apareceu aqui, ó, o nomezinho, é a fonte. Eu clico aqui então, gente, e aparece para mim algumas outras. Tá, eu vou colocar qualquer uma aqui, por exemplo, essa Lora aqui, ó. Veja, a parte de baixo está como Arial. Como é que eu sei disso? Basta eu clicar nela aqui, ó, que o campo da fonte vai me mostrar qual é ela. Então, se eu clico na de cima, eu já tenho outra fonte, a fonte Lora. Veja que este estilo de letra é diferente da de baixo. Isso porque a fonte de cima, gente, ela é diferente. Eu vou selecionar novamente e vou colocar uma outra fonte, essa Impact aqui, ó. Veja que agora essa fonte de cima já está bem diferente da de baixo. Isso porque a fonte de cima aqui já tem um estilo totalmente diferente. Então, quando vocês ouvirem falar sobre fonte, entendam que é o estilo da letra, ok? Eu vou colocar aqui como Arial mesmo, tá bom? Porque é uma fonte muito comum e padrão aí pela ABNT. Vou deixar esta fonte Arial. Além disso, é importante também nós sabermos alterar o tamanho dessa fonte. Olha, o título normalmente ele tem um tamanho maior. Veja, eu vou selecionar novamente esse texto e vou aumentar o tamanho. Vou alterar o tamanho dela aqui. Para eu alterar o tamanho, tem essa opçãozinha aqui, ó, tamanho da fonte. Então, se eu clico no botãozinho de mais, veja que ele aumenta aqui a fonte para mim. Ó. Se eu clico no menos, ele também diminui a fonte. E se eu clicar aqui no meio, gente, aparece aqui ó, umas opções já pré-selecionadas para mim. Eu vou e clico na que eu tiver preferência. Coloquei aqui no tamanho 24. Posso colocar também aqui ó, em outros tamanhos, 72. Ó. O tamanho da fonte, vocês vão ver que é vocês que escolhem. E caso eu não queira nenhuma dessas opções, eu posso digitar o tamanho que eu quero. Por exemplo, vou colocar aqui 15. Tá vendo? Eu vim aqui em cima e digitei 15 e agora aperto Enter. O tamanho da minha fonte foi aí para 15, tá bom? Vou deixar essa fonte aqui no tamanho 16. Ótimo, muito importante. Então nós vimos aqui a escolha da fonte e a escolha também do tamanho. Gente, no nosso editor de texto é possível nós colocarmos alguns realces no nosso texto. Isso para chamar mais atenção, para deixar o texto mais agradável. Que realces nós temos? Olha, eu vou aqui agora para a parte de baixo do texto e vou colocar um realce nessa parte aqui. Ó. Agora nós vamos trabalhar. Veja que eu posso selecionar apenas uma frase por inteiro, eu posso selecionar uma palavra ou eu posso selecionar até letras, tá bom? Isso vai do nosso propósito. Eu vou selecionar apenas essa porção de texto aqui. Ó. Agora nós vamos trabalhar. E aí eu vou colocar um realce negrito. Isso significa que esse texto agora vai ficar com uma fonte mais forte, mais escura.
Tá vendo? O negrito ele faz isso, tá, gente? Quando eu coloco outro tipo de realce, por exemplo, ó, vou selecionar essa parte aqui, ó, final. Eu selecionei e vou colocar o recurso de sublinhado. Ó, cliquei em sublinhado, ele coloca para mim uma linha abaixo do meu texto aqui. Ok? E ainda existe o recurso de itálico. Eu vou selecionar aqui então a última palavra. Como ela já está em sublinhado, eu também posso colocar outros realces. Ó. Mas eu vou colocar nesse caso aqui o itálico. Veja que quando eu clico no itálico, a palavra ela ficou um pouco mais inclinada. Se eu tiro o itálico, é só clicar novamente onde eu cliquei, ó, e ele volta ao normal. Para eu tirar então, gente, toda essa formatação, basta eu selecionar novamente e aonde que eu coloquei o sublinhado, eu clico novamente e ele sai. Aonde, ó, seleciono aqui, que eu coloquei o negrito, eu clico ali novamente ó, no Bzinho e ele sai a minha formatação. Ok? É muito importante nós sabermos essas primeiras partes, porque aqui nós vamos começar a dar corpo ao nosso texto. Lembrando então, tudo que eu quiser fazer no editor de texto é necessário que eu vá sublinhando. Olha, o negrito aqui no Google Docs, ele tem a letrinha B, muito diferente lá do Word, que tem N. Isso é porque, gente, esse termo negrito, em outro idioma, ele é colocado como bold, em inglês aqui, bold, tá bom? E aqui o sublinhado, é underline, está colocado aqui como U. É por isso que não aparece o S aqui, tá bom? Então nós vimos aqui essa pequena parte, tá? Da fonte, do tamanho da fonte e do realce do texto. Nós também temos outros tipos de realce, como por exemplo a cor. Basta eu selecionar então uma porção do meu texto e clicar aqui nesse Azinho. Ó. Quando eu clico no A, eu posso selecionar uma cor que eu desejar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma cor mais para o vermelho. Ó, coloquei vermelho e aí aparece o meu título em vermelho. Ok? Bom, gente, para nós não demorarmos demais nessa aula, eu vou encerrar por aqui e nós continuamos o nosso assunto na próxima. Vejo vocês até lá. Valeu, obrigado.